Na pressa? Sem som, tá sem som. Tirei, agora voltou. Obrigado. Então, a primeira pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Então, nós vimos que Deus, ele cria todo mundo simples e ignorante, só que uns vão mais rápido, progridem mais rápido porque vão pelo caminho do bem, e outros obstinam no mal e demoram o mal, Então, por que isso acontece? Por causa do livre-arbítrio. Acho que agora voltou o som, Me diga se voltou o som. Som. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Então todo mundo foi criado, simples e ignorante, existe a lei do progresso e fatalmente todo mundo vai chegar à perfeição. A Carolina também entrou, seja bem-vinda. Como podem, aí pergunta Kardec ainda, espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência, qualquer que os leve mais para um lado do que para outro? Se houvesse uma tendência, não seria justo por parte do Criador, que é Deus. Porque quando você vai pelo mau caminho, fora das leis divinas, você vai sofrer. E se você vai para o bom caminho, dentro das leis divinas, você vai ser mais feliz. Então é inconcebível que Deus nos fez com tendências. Então ele nos faz, todos iguais no começo, e você tem o livre-arbítrio. Só que na nossa cabeça, com os nossos sentidos, é difícil nós entendermos que Deus tem essa capacidade, de criar as pessoas sem viés. Quer dizer, todos iguais, e ao mesmo tempo as pessoas têm um livre-arbítrio. Então é difícil a gente entender isso. Mas não seria conforme a justiça divina se você tivesse uma tendência. O Vec entrou também, seja bem-vindo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Então, o que acontece nas primeiras existências é que você é mais levado pelo instinto, Então, você não tem tanta inteligência, não tem sentimento nenhum. Mas, à medida que o tempo passa, que as existências se sucedem, você desenvolve a inteligência e, consequentemente, o livre-arbítrio. E é aí que você pode escolher. Então, é lógico que nas primeiras existências, eu acho que todo mundo caminha meio que igual, Porque não existe tendência nenhuma. Mas quando você tem a inteligência, aí você pode escolher. Por isso que diz que a inteligência vem antes da moral, porque a inteligência ela proporciona a possibilidade de você escolher entre o certo e o errado. Então, à medida que desenvolve a inteligência, você pode escolher. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Então você encarna, Você começa as primeiras existências, a vida tem problemas, tem dificuldades, e tem pessoas que se mostram com mais boa vontade, as pessoas fazem mais as coisas e, consequentemente, vão ter consequências mais positivas. Já tem pessoas que cedem à lei do menor esforço, não fazem o que tem que fazer e aí começa a ter problemas. E às vezes se revolta, e às vezes faz mais o mal ainda. Aí pode até ganhar prazer em fazer o mal, mas isso não é tendencioso, é de cada um, Então Deus deu a todos, as mesmas oportunidades, mas nós somos individualidades. Deus poderia fazer todo mundo igualzinho
e todo mundo trilhar o mesmo caminho? Poderia, mas aí não teria graça nenhuma, né? Não teria a individualidade, porque aí você teria essa força, né, que conduziria tudo e todos de uma mesma maneira, numa mesma direção. Então quis Deus, né, com a sua inteligência, dar o livre-arbítrio e dar a nossa individualidade. Então essa é a coisa bonita da vida de relação, né? Todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas ao mesmo tempo todo mundo tem a sua individualidade. A Elisete também entrou, seja bem-vinda. De onde vêm as influências que exercem sobre ele? Depende de onde você está, né? Se você está encarnado, tem as pessoas encarnadas. Se você está desencarnado, aí tem as pessoas desencarnadas. E existem as influências também dos desencarnados para o encarnado. Então, às vezes, você se afiniza com espíritos inferiores, mas a mesma possibilidade que você tem de ser influenciado por inferiores, tem a influência dos bons espíritos também. Quando nós falamos de obsessão, nós culpamos os obsessores no espiritismo, como em outras religiões o pessoal culpa o diabo, né? Tudo é culpa do diabo. Mas na verdade nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher as nossas companhias, tanto materiais quanto espirituais. Então a influência é dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de fazê-lo sucumbir. Foi o que quis representar na figura de Satanás. Então existem as influências dos espíritos inferiores, e muitas vezes esses já estão num grau de se comprazer na maldade, né? E aí eles vão querer que a gente faça a coisa errada como eles, para a gente sofrer. Mas, por um outro lado, como eu disse, tem a influência dos bons e cabe você decidir. Então, esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Kardec faz mais uma pergunta, né? Não, eu acho que à medida que passa o tempo, essa influência aumenta, né? Então, nós, por exemplo, no grau que nós estamos, com bastante inteligência, existem muitos espíritos com inteligência ao nosso redor, tanto encarnados quanto desencarnados, mas às vezes sem moral. E às vezes nós nos afinizamos com eles e aí vamos responder por deixar essa influência acontecer. Então segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Eu até no caso coloquei uma figura aqui, não de uma obsessão, mas exatamente da influência do bom espírito, né? Então você vê a pessoa aí desanimada, com a mão na cabeça, sem vontade de cantar uma canção, e tem lá um espírito de luz ao lado dele, né? Então é muito comum, quando nós estamos mais perto das primeiras existências, nós infantilmente acharmos que a culpa dos nossos problemas estão nos outros, né? Às vezes culpamos o próprio Criador. Mas as leis, elas são feitas de uma maneira tão harmoniosa que a sua felicidade, ela depende de você. Então, quando você começa a procurar a causa dos seus problemas nos outros e a responsabilizar sempre os outros, você nunca vai progredir, porque isso seria uma injustiça, né? A sua felicidade depender das outras pessoas. Ao contrário, quando você descobre isso, que você é o artífice, né, da sua felicidade ou infelicidade, não culpa mais os outros e começa a fazer a sua parte, você vai ser cada vez mais feliz. Mas quanto mais perto das primeiras existências, nós somos infantis, como eu disse, e você age como uma criança, né? Sempre reclamando, sempre se vitimizando e nunca se responsabilizando pelas coisas. Mas, na verdade, você só vai conseguir o equilíbrio e a felicidade exatamente quando você conseguir isso, né? Você se responsabiliza pelos seus atos e você faz o que você tem que fazer. E nesse caminho, mesmo que as pessoas lhe tratem mal, né?
as pessoas queiram mal para você, você não sintoniza com essas pessoas e nem as culpa. Quer dizer, elas estão com a liberdade delas, querendo mal para os outros, influenciando mal os outros, mas você não pode querer se defender fazendo mal para essas pessoas, porque senão você vai igualar no nível delas e aí você vai ser infeliz também. Então você não só tem que descobrir que as responsabilidades são suas e os trabalhos que você tem que fazer nessa existência, como que perdoar as pessoas inferiores que estão ao seu redor. Porque como nós estamos no mundo mais perto das primeiras existências, nós temos muitos espíritos inferiores ao nosso redor. Então você tem que ter uma dose de compreensão e tolerância muito grande com as pessoas que estão ao seu redor. Senão, você fica querendo se defender, atacando essas pessoas, e aí você entra no mesmo nível delas, né? De tratar bem só quem te trata bem, e aí tratar mal quem você acha que é seu inimigo. Mas aí, como a maioria das pessoas são seu inimigo, na sua ideia, você começa a fazer o mal para a maioria das pessoas e, na verdade, está fazendo mal para você mesmo, né? Mas isso demora para o espírito compreender. A Neuza ali também entrou. Seja bem-vinda, Neuza Rosa da Silva. Perguntas, fiquem à vontade. O assunto hoje é muito bacana, eu gosto muito desse assunto. Pergunta 123, 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Kardec ele faz muitas perguntas, né? E perguntas que eu acho que a gente faria, né, na nossa infantilidade, né? Então, na verdade, Deus não permite que a gente vá para o caminho do mal, né? Aqui tem dois caminhos, né? Um florido, bonito, e o outro cheio de fogo. Então, você que escolhe. Então, Deus, ele é o onipotente e ele fez leis sábias que levam tudo e todos à perfeição. O resto depende de você. Então, culpar a Deus, né, pelos caminhos errôneos que nós estamos tomando é uma falta, né, de desenvolvimento muito grande, né, uma infantilidade. Mas nós fazemos isso, né? Como se diz, enquanto uns reclamam, outros prosperam, né? Aí até o espírito dá uma dura no Kardec, né? É lógico que essa pergunta que Kardec fez não foi por ele, porque ele sabia que Deus faz tudo certo. Mas ele fez exatamente porque nós temos essa ideia de que Deus tem privilégios, né? Então, como vais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Então, de maneira alguma, Deus infinito em todos os seus atributos, principalmente o de amor e de bondade, ele nunca nos criaria com tendências de ir para o caminho do mal, porque se a gente vai para o caminho do mal, a gente vai sofrer. Então, na verdade, esse caminho do mal é a escolha nossa, com o nosso livre-arbítrio e principalmente com inteligência. E o que existe também é que, às vezes, se você vai pelo caminho do mal por ignorância, as consequências não são tão ruins. Porque as consequências dos erros que você faz é sempre proporcional ao conhecimento que você tem. Como diz no Evangelho, muito será pedido ao que muito foi dado. Então, quando você está nas primeiras existências e você vai para o caminho do mal, não dá problema nenhum, né? Como se diz, os primeiros erros são os filhos da boa intenção, né? É como uma criança quando erra, por exemplo, para andar, né? A criança está lá com um aninho, começa a andar, aí ela começa a levar uns tombos, ralar o joelhinho. O que você faz? Você briga com ela? Você fala, você não consegue andar, você é um inútil, você é um irresponsável. Não, você até ajuda a criança, ensina ela a andar, né? E se ela rala o joelho, você vai lá, sopra, coloca um remedinho. É a mesma coisa com Deus. Então, quando você está nas primeiras existências e toma o caminho do mal, Deus toma isso como um aprendizado e as consequências não são tão negativas. O problema é à medida que passa as existências, você progride em inteligência e mesmo assim, usando seu livre-arbítrio, você faz o mal, quando você já poderia fazer o bem. Aí sim vai ter consequências negativas, que vai ser também para o seu bem. Porque quando você começa a ter consequências negativas dos seus atos
e que a sua inteligência consegue mostrar que a culpa é só sua, aí você progride. E aí essa mesma inteligência que te permitiu escolher vai te permitir voltar ao bom caminho. Tanto é que à medida que a pessoa desenvolve-se intelectualmente, não tem jeito dela continuar no mal. Porque aí as consequências do mal que ela faz são cada vez maiores e ela tem inteligência para perceber isso. Então, uma coisa puxa a outra. Quando você desenvolveu a inteligência, você erra, sofre bastante e já começa a fazer a coisa boa, né? Então, poucas existências você fica depois que você desenvolve a inteligência. Naturalmente, você passa a usar a inteligência para o bem e não sofre mais, né? Esse é o bonito da lei divina. Tudo progride. Marilene com Jacó entrar. Sejam bem-vindos. Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito das suas obras. Então quando nós temos a vida de relação com as outras pessoas, com filhos, com empregados, como que nós somos? Nós damos liberdade aos nossos filhos, nós somos compreensivos e tolerantes? Não, a gente é um carrasco. Então, principalmente quando a gente é inferior, você tem o poder nas mãos, você subjuga as outras pessoas, você abusa do seu poder, mas Deus não. Então Deus, ele é perfeito, né? E ele leva em consideração os atenuantes justos, o grau evolutivo que a pessoa está, né? Então ele consegue, né, mensurar se o que você está fazendo tem o conhecimento, né, tem a intenção ou não. Então quando você faz o mal sem a intenção, você não tem o conhecimento, a responsabilidade é nula, né? Então você só começa a sofrer muito depois que você insiste no erro por muito tempo. Aliás, aqui nessa vida mesmo nós podemos ver que tem pessoas que são maus, né, declaradamente, usam a inteligência para o mal e dá tudo certo na vida deles. Por quê? Porque Deus, ele não te pune muitas vezes rapidamente. Então ele dá um tempo. Então ele deixa às vezes você passar uma existência inteira, né, errando. Aí você vai para o plano espiritual, aí lógico que vai sofrer as consequências da última vida, mas às vezes a bondade divina te dá outra oportunidade igual. E aí você vem novamente erra outra vez, aí a consequência vai ser maior. Mas Deus, ele tem isso, né, de compreensão, de tolerância infinitos, né? Ele leva em consideração a nossa ignorância. Havendo espíritos, a pergunta 124, que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos. Então, se a gente dividir em três partes, né, de tipos de espíritos, os que vão bem devagar, porque são obstinados no mal e aí vão demorar mais para progredir, os que vão bem rápido, e aí eles cumprem as leis divinas, fazem tudo certinho e rapidamente eles progridem. E o meio, né, o pessoal que vai devagar. Então, qual que tem mais? O do meio. Então, raras são as pessoas, até por conta das leis divinas, que obstinam no mal. Porque, como eu disse, à medida que você desenvolve a inteligência, você sofre muito pelos erros que você pratica, e aí essa inteligência vai levar você para frente. E você também acertar desde o início e não errar nada é raríssimo também. Até as pessoas têm a ideia de que Jesus, que é o administrador do nosso planeta e que hoje é um espírito puro, eles acham que Jesus sempre foi certinho. Nós não sabemos, nós não conhecemos. Alguém aqui já conversou com Jesus? Perguntou das primeiras vidas. E aí, mestre, como é que foram as primeiras vidas? Deu umas erradas, né? Provavelmente ele errou bastante, como nós estamos errando agora, né? Letícia mesmo mandou no celular para mim, acho que ontem, sobre o Michael Jordan, né? Aquele jogador de basquete famoso, ele colocando o tanto de vezes que ele errou antes de acertar. Então hoje ele é famoso, é milionário, mas para chegar lá ele errou bastante.
Então o comum é isso, você erra, acerta. Vai desenvolvendo a inteligência mostra que você tem que fazer certo, então você vai devagarzinho progredindo, né? Até porque existe uma outra coisa, é que às vezes você obstina no mal e as pessoas que convivem com você não, e aí elas progridem mais do que você. E aí elas voltam para te ajudar. Tem aquele livro de Emmanuel, Renúncia, né? Que tem um espírito que vivia lá num planeta em volta da estrela Sirius, já num planeta celeste ou divino, e ele encarna aqui na Terra, é uma mulher, né? Leia uma Renúncia, é um livro fantástico, faz você chorar, maravilha, né? Que é do tempo, acho que de Jesus, né? E aí essa mulher encarna para ajudar uma pessoa que ela gostava muito lá, né? Então chama Renúncia porque ela renunciou ao mundo superior que ela vivia e veio aqui para esse mundo de provas e expiações há 2000 anos atrás, que a vida não era fácil. Eu acho que não era na época de Jesus, acho que era na época da Santa Inquisição, um pouco melhor, né? Mas ela sofreu muito, vocês vão ver por que chama Renúncia, né? E aí ajudou ele e ele foi para frente. Então você não consegue ficar para trás, né? Os espíritos que vão na frente voltam para te ajudar. E aí você também, se alguém fica muito para trás, você gosta dessa pessoa, você vai ajudar ela, é maravilhoso, né? O Cristiano falou que é lindo o livro. Aliás, é Alcione o nome do espírito, isso mesmo, esqueci o nome. O Emmanuel ele tem 5 romances maravilhosos, né? Esse Renúncia, tem Ave Cristo, 50 anos depois, há 2000 anos atrás, e um outro, qualquer outro, se me lembrarem aí. E eu não sei quem Emmanuel foi nesse livro Renúncia, mas diz que em todos esses romances, nos personagens ali, sempre estava o Chico Xavier e o Emmanuel, né? Então eles estavam ali, né? Sim, os que estão no meio, por certo, e constituem a grande maioria. Então a maioria é como nós, né? Nem vai tão devagar, porque não é tão ruim obstinado no mal, e nem vai tão depressa, que não consegue errar nada, já vai acertando de uma vez. Então a maioria está aí no meio termo, né? Por quê? Porque a lei é perfeita e não tem jeito de você não progredir. Até quando se fala do progresso, ele é lento, ele é devagar e sempre. Esse é o progresso. Acho que Padre Damiano, nesse livro, eu não lembro, Cristiano, mulher tem uma memória fantástica, né? Eu só lembro isso que eu contei para você. Precisa ler o livro novamente para lembrar. Mas ele estava lá. Outra pergunta, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Outra pergunta que Kardec já sabia, mas ele perguntou por nós, né? Então todo mundo vai chegar à perfeição, senão Deus não seria justo, né? Então mesmo que você demore mais e seja obstinado no mal, você vai chegar à perfeição. Então esse que é o bonito, né, das leis divinas, né? Nós somos perfectíveis, todos nós vamos chegar à perfeição. Então o princípio inteligente ele começa no reino mineral, aí vai para o vegetal, animal, hominal e depois angelical. E depois continua ainda, né? Porque o progresso é infinito, nós nunca vamos chegar a Deus. Li o livro há muito tempo, mas ouvi a radionovela mais recentemente. É melhor ainda quando você escuta, né? Então sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Então quer dizer, todo mundo vai chegar à perfeição, mas quem obstina no mal vai demorar mais, né? É como nós na nossa vida aqui. Você tem problemas na sua vida, e eu digo para você, a causa de todos os problemas é você. Então enquanto você está colocando a culpa nos outros, você vai devagar. Então quando você entender que você é a causa dos seus problemas, parar de reclamar e fazer a sua parte, você desenvolve mais rápido. O mesmo acontece em relação ao espírito diante das suas muitas existências. Então tem uns que entendem essa realidade, que ele é o culpado e ele tem que fazer, e tem outros que ficam protelando existências afim, né? Como se chama aquela palavra de ficar protelando? Procrastinar. Então fica procrastinando. Então você tem que fazer as coisas,
mas deixa para a próxima, aí demora mais, né? Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhe é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. É uma impressão só que você vai sofrer eternamente. Na verdade, o que vai acontecer é que eternamente você vai ser um espírito perfeito. Questão de tempo. E outra pergunta, os espíritos que chegam ao supremo grau, quer dizer, a perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Não, porque quando você chega a espírito puro, primeiro que você não deixou de progredir, você é um espírito puro em relação aos mundos materiais. Então existem mundos desde primitivos a celeste ou divino. Quando você chega a espírito puro, é que você já passou por todos os mundos e aprendeu tudo, mas a evolução continua. E uma vez chegado a esse cume, né, do desenvolvimento material, você fica igual a todo mundo nesse grau. Então não é porque você demorou mais que você tem menos mérito. Não, é uma questão de mérito pelo que você está fazendo agora, independente do tempo que você demorou, né, para conseguir. E no caso, um espírito, quando chega à pureza, né, e ele demorou um pouco mais, ele não esquenta com o comentário dos outros. Então aqui na Terra, a gente sim acontece isso, né? Então às vezes você ganha uma coisa, mas demorou para ganhar, e você fica meio que chateado, né, porque demorou mais, né? Eu conheço um senhor que a filha dele se formou em fisioterapia. E aí ela não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum, né? E aí, numa cidade aqui perto de Jundiaí, teve um concurso, né, para fisioterapeuta, e o pai dela conhecia o prefeito dessa cidade. E aí ela passou, né? Ficou toda contente. Aí o pai dela contou para ela: olha, você passou em primeiro lugar porque eu conversei com o prefeito lá e ele deixou você passar em primeiro lugar, né? Aí ela ficou indignada. Ela ficou indignada e falou que não ia aceitar, né? Aí o pai dela falou: então, mas vamos conversar lá com o prefeito primeiro, né? Se você quiser abdicar, né, do concurso, tudo bem. Aí foi lá, o prefeito falou: olha, é o seguinte, eu dei a vaga para você porque você é competente, né? Você mostrou na prova que você foi bem. E porque eu devo muitos favores ao seu pai, então eu contratei você. Mas você tem uma experiência de 3 meses. Então esse negócio de funcionário público ter estabilidade não é aqui no seu caso. Então nesses 3 meses, se você não mostrar competência, você vai ser mandado embora. Aí ela ficou e está lá até hoje, né? Então, à medida que você ganha competência e chega a um determinado grau, não importa quanto tempo você demorou para chegar. Você chegou, você vai ter o mérito. Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Até essa imagem que eu coloquei aqui é do filho pródigo, né? Então, se você se arrepende e você faz o que tem que fazer, Deus, ele te abre os braços como esse pai aí e recebe você, mesmo que você foi embora, fugiu da responsabilidade, não fez a sua parte no passado, mas depois você faz tudo certo e você vai ter as consequências positivas. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? É lógico que é igual. A faculdade intelectual você vai adquirir na medida que você vai crescendo, né? Porque se você nascesse mais inteligente que o outro na primeira existência, já seria uma vantagem, né? Então ninguém tem vantagem nenhuma, nasce todo mundo igualzinho. São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade.
Então você é criado igual e vai crescendo, né? Primeiro por força das coisas, né? Mais com instinto, mas depois desenvolve a inteligência, aí aumenta o livre-arbítrio, você pode escolher, e aí como você tem a sua individualidade, você pode ir mais rápido ou mais devagar, né? Como eu disse, a lei é perfeita. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, que não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Então, mesmo que o espírito teve boa vontade e rapidamente chegou lá à perfeição, no começo, nas suas primeiras vidas, não foi mesmo assim. Até coloquei aí essa imagem de criança aí. O que as crianças fazem nessa fase aí, né? Apronta. Esses aí estão tacando farinha em todo quanto é lugar. Toda criança é elevada, por mais boazinha que ela seja, ela apronta quando criança, né? Porque ela quer brincar, vai pela lei do menor esforço, né? Então os espíritos é assim também. Mesmo aqueles que chegam rapidamente à perfeição, eles teve um momento deles de jogar farinha pela casa toda. Olha esse outro aqui, ó. Vamos ver o que ele fez lá. Oh, isso aqui já tem um pouco de maldade, né? Amarrou uma corda, deu uns tapas na cabeça, né? Pelo jeito é um chinês, agora que eu vi. Bem feita a cena. Podemos compará-los, né, como eu estou dizendo aqui, a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Então, enquanto estiverem na infância, vão fazer algumas coisas infantis, né, por melhores que sejam. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus, desde a infância, há espíritos que são bons ou maus, desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados. Então, às vezes, a criança tem mais maldade ou mais bondade porque ela já teve outras vidas, né? Enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Então, uma criança já é um espírito adulto que viveu muitas vezes. Mas nós estamos falando aqui do espírito na primeira existência. Então, por exemplo, ele cumpriu todo o desenvolvimento do reino animal e um belo dia ele encarna a primeira vez no mundo hominal. Então, é a primeira existência, né? Ele vai dar trabalho para os seus protetores, né? Assim como os filhos dão trabalho para os seus pais, né? Eu mesmo aqui em casa, eu tenho o Caio, né, que sempre foi muito bonzinho. Uma vez aqui no vizinho, já contei isso, ele pegou um palito de dente e colocou na fechadura do carro. E aí, na hora que a pessoa foi ligar abrir o carro, não abriu, né? Aí teve que chamar o chaveiro, né? Aí eu até paguei, né? Embora o vizinho falou, não, mas ele não teve culpa. Eu falei, tá, ele não teve culpa, não teve maldade, mas a responsabilidade é minha. Então, mesmo as crianças boas aprontam. Eles têm todas as tendências e tomam uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, você nasce simples e ignorante e vai desenvolvendo aí o seu livre-arbítrio. Para encerrar o assunto, eu trouxe a mensagem Justiça Divina do Herculano Pires, que eu já mostrei aqui, mas que mostra bem que Deus ele é neutro, né? Então a gente culpa, né, o meio que nós estamos, as outras pessoas e até Deus. Mas na verdade as leis são feitas para conduzir todo mundo rapidamente à perfeição. Então se você demora mais para chegar a essa perfeição e se você sofre em alguns momentos, a responsabilidade é totalmente sua. E o Herculano diz bem isso aqui, ó. Então o homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Então a nossa vida é exatamente o que nós fizemos dela em todos os momentos. Se assim não fosse, seria uma injustiça. Então o nosso corpo,
as oportunidades que nós temos, os nossos parentes, a nossa conta bancária, tudo é fruto do que nós fizemos da nossa vida. Então, se você achar que alguma coisa está errada e que deve ser modificada, cabe a você mudar. O outro romance do Emmanuel é Paulo Estevam, exatamente. Paulo Estevam é o quinto, né? Que é maravilhoso também, né? Maravilhoso mesmo. Essa a infabilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria consciência. Então a nossa vida, naturalmente, ela vai acontecendo, né, conforme que nós estamos fazendo da nossa vida. E ninguém nos julga ou nos pune. É uma coisa natural. Você vai sempre colhendo conforme você plantou. Por isso a necessidade da gente ter harmonia. Eu estou lendo um livro e que ele fala sobre, como é que se diz? Quantos hertz tem os sentimentos, sabe? Então, que diz que o universo é tudo energia, né? E cada sentimento tem um grau de energia. Então, o universo em si, dizem os cientistas, ele tem uma energia muito alta. Mas nós temos sentimentos como a procrastinação, como o medo, a insegurança, que são baixos. E aí, consequentemente, vai nos dar consequências negativas. Então, se você conseguir ser positivo, se você for sempre alegre, se você sempre tiver fé, confiança em Deus, e principalmente agir de maneira como você gostaria que as outras pessoas agissem com você, você sempre vai estar num bom astral, sintonizado com essas energias positivas, e tudo vai dar certo na sua vida. Mas não, a gente tem muitos momentos de tristeza. Até no momento que nós estamos vivendo, por mais tecnologia que nós tenhamos, né, por mais que tecnologicamente a nossa Terra aqui está num grau elevadíssimo, nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas e com momentos de tristeza e de depressão, né? Então muitas pessoas se matando, né? Jovens, por exemplo, fora os problemas cardíacos, que mata muito também, e também acidente automobilístico, a terceira maior causa de morte de jovens entre 18 e 25 anos é o suicídio. Então as pessoas estão se matando por se acharem injustiçadas, por desenvolver uma tristeza muito grande. E se ao invés da gente entrar nessa tristeza, nessa reclamação da vida, nós conseguíssemos entender para que nós estamos nessa vida, o que temos que fazer, e fazermos essas coisas com alegria, com dedicação, nós sincronizaríamos com a parte boa do universo e as coisas começariam a dar mais certo, financeiramente, emocionalmente, fisicamente e assim por diante. Mas ao contrário, a gente não faz o que deveria, a gente reclama muito dos outros, a gente fofoca muito, né? E vive numa zona vibratorial muito inferior. E aí, consequentemente, você fica desequilibrado, você fica numa tristeza grande, às vezes você entra em estados depressivos, e financeiramente você se desequilibra também, e aí você começa a jogar a culpa sempre nos outros, você nunca assume nada, e a sua vida vai piorando cada vez mais. Começa ali no comentário de cima. O estudo da doutrina foi fundamental para mim nesse período de pandemia. Agradeço, né? A doutrina espírita, estudando o Livro dos Espíritos, como nós estamos lendo aqui, é fantástica. Então, se nós aprofundarmos no conhecimento da doutrina que mostra as leis divinas, nós teremos todas as possibilidades para entender para que viemos nessa vida e termos as possibilidades de fazermos. E aí tudo vai dar certo. Dos sentimentos que nós mais devemos desenvolver nessa vida e que vai nos sintonizar com o alto, tem a gratidão.
Então é lógico que o amor é o ápice do sentimento, né? Você fazer o bem sem interesse nenhum para todas as pessoas. Esse é o fantástico, mas é difícil. Mas se você não conseguir esse amor incondicional, mas você já tiver a gratidão, não reclamar de nada, agradecer a Deus todos os problemas que você tem, tá tudo certo, e você tentar resolver os seus problemas sem querer culpar os outros, você vai se desenvolver numa velocidade meteórica. Então diz Herculano, daí a fatuidade dos julgamentos religiosos, das indulgências e sacramentos. Deus, o existente, partilha conosco as provas existenciais. Então, quando se fala de religiões exteriores, né, de preces assim cantadas, né, decoradas, nada disso adianta. Então, o que adianta para a nossa felicidade? Nós conhecermos e praticarmos as leis de Deus, principalmente a de amor, justiça e caridade. Mas aonde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Porque como é o mais importante para a nossa felicidade, se as leis estivessem num livro secreto, num curso especial, nós não teríamos acesso às leis divinas e não praticando as leis divinas, teríamos problemas. Mas não, as leis divinas elas estão na nossa consciência. Então, se você fechar os olhos e pedir a Deus inspiração, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. E aí tem que praticar, né? Então, quando se fala de você elevar o pensamento, não adianta você ter bons pensamentos apenas. Você tem que materializar isso na prática. Então, primeiro você pensa, mas depois você tem que fazer, né? E aí a sua vida vai melhorar. A Cristiane fez um comentário também. O orar e vigiar é muito importante para nos mantermos a maior parte do tempo na frequência elevada. Exatamente, orar e vigiar no sentido de ver as nossas más tendências, né? Não incidir nas coisas erradas, realmente é muito importante, né? Você tem que ficar o tempo todo se policiando, né? Como eu sempre digo, tem, por exemplo, na palavra, né? Se você não falar de você, não reclamar da vida e não falar mal da vida dos outros, você consegue fazer isso um dia inteirinho? É dificílimo. Então você ou está falando de você, ou está reclamando da vida, ou está metendo pau em alguém. É difícil você falar coisas boas. E aí você quer que a sua vida vá bem? Não vai. Então você tem que ter compreensão, tolerância, né? E eu terminei de ler aquele livro lá, visual, como é que chama? Inteligência Visual. Inteligência Visual, até falei para a Letícia, o livro era dela, a Priscila que deu para ela. Foi um dos melhores livros que eu já li, da inteligência visual. Principalmente por ele mostrar que as pessoas elas veem o mundo de uma maneira diferente da sua. Então nós somos interesseiros, egoístas, e pensando só em nós, queremos que todo mundo pense pelo nosso prisma e com isso tratamos mal as outras pessoas, né? Então quando nós conseguimos entender isso, né, que nós temos uma visão das coisas que nos acontecem e as outras pessoas têm outra, só isso já nos ajuda a compreender e tolerar mais as outras pessoas, né? Mas é difícil, mas é possível. Finalizando aqui, Herculano diz, é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou desculpas mentirosas, que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. Então, como eu disse, né, as atenuantes justas são levadas em conta, e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas. Então, tanto Deus leva em consideração, né, o grau evolutivo que nós nos encontramos e não exige de nós o que nós não podemos dar, como Ele sempre multiplica oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento, de regeneração. Então, mesmo que você tenha errado, se você se arrepende e se predispõe ao bem, o universo vai conspirar com oportunidades para você refazer a sua vida.
Então hoje talvez você esteja sofrendo pelos erros que você fez no passado, mas a partir do momento que você se arrepende e se predispõe ao bem, outras oportunidades surgem, você aproveita essas oportunidades e rapidamente você muda a sua vida. Deus não nos castiga ou reprova, entrega-nos a nós mesmos, sob a garantia infalível do tribunal consciencial. Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. Então, quando conseguirmos ter essa visão, né, que Deus é bom, somos filhos dele e fomos criados, né, para a perfeição, nós seremos cada vez mais felizes. Terminamos aqui. Quer ver o outro assunto que bonito que vai ser? Coloquei uma imagem bonita, né? Anjos e demônios. Então, daqui 14 dias nós voltamos aí, né, a segunda parte do livro, encerrando aí esse capítulo com anjos e demônios, capítulo que fala sobre os espíritos, né? Então vamos fazer a nossa prece final, colocar uma música. Tá ligado já. Nem tinha desligado. Então, graças a Deus, mais um estudo, sempre agradável, sempre instrutivo, sempre nos dando responsabilidades. Realmente possamos entender que não existe nenhuma injustiça nas nossas vidas. Tudo o que está nos acontecendo está certo e é para o nosso bem. Permita a Deus entendamos as oportunidades de desenvolvimento que temos nessa vida e as absorvendo, trabalhando, possamos nos equilibrar e sermos cada vez mais felizes. Aproveitamos esses instantes para fazer uma vibração positiva para todo o nosso planeta. Esse momento de transição aonde estamos vivendo, né? Muito sofrimento, muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas desempregadas. Que Deus dê as forças necessárias para que cada um passe por esse momento da melhor maneira possível e mesmo em meio aos problemas, possam fazer todo o bem que está ao seu alcance para assim se equilibrarem e conseguirem a felicidade. Pensamos nos desencarnados que estiveram aqui conosco, que eles também possam ter absorvido a lição que nos fala do progresso, da necessidade de crescermos cada vez mais praticando as leis divinas. E nós também, encarnados que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos aprender, que viemos reparar as nossas energias, nós que temos nossos desequilíbrios, nossas limitações, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos as energias e forças necessárias para aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades que temos nessa vida. E assim, não critiquemos ninguém, não culpemos ninguém, mas simplesmente aproveitemos as oportunidades que nos surgem. Todos que tiverem conhecimento de alguém, algum parente, algum conhecido, com algum problema, seja físico ou emocional, envolvamos essa pessoa com carinho agora e que ela possa receber todos os bons fluidos do nosso ambiente. Assim, então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Agradeço a presença de todos, né? O pessoal está comentários. agradecendo. Quem quiser compartilhar esse estudo, que hoje foi muito bom, né? Pode compartilhar com outras pessoas, para eles poderem assistirem também. E até o próximo sábado, né? Às 20 horas, aqui no Facebook do Herculano Pires. Então, bom domingo a todos e até o próximo sábado.